Bom, pessoal, eu acabei dividindo o exercício 4 aqui em 3 partes. Eu inventei mais uma parte 3, tá? Que eu acho que complementa o exercício, que é a análise dos dados da tabela, né, que a gente obteve, com as 4 iteradas e depois com as outras iteradas que a gente colocou no Excel, né? Você consegue ter várias iteradas. Mas vamos fazer então a análise do resultado obtido até a 4ª iterada, que é o que ele pedia, né? Lembrando aqui, a gente tinha um sistema inicial, né, nesse exercício 4, né, que era esse sistema aqui, menos 2x mais 4y mais é igual a 1, x menos y menos 5z é igual a 2, menos 2x mais meio y mais é igual a 2. A gente adotou lá o critério das linhas. O sistema, então, na troca de linhas, né, nós não mexemos em cada uma das linhas, elas continuaram a mesma coisa, mas nós mudamos a posição da linha 1, 2, 3, para conseguir aquela diagonal, né, predominante. E esse, então, foi o sistema que a gente obteve, e em cima desse sistema a gente fez os cálculos, né? E chegamos, então, na tabelinha, aqui a tabela, minha tabela manual, né, que a gente foi fazendo ali, ponto a ponto, até o 2, né, depois o 3 e o 4, para a gente ganhar tempo, a gente já colocou os valores direto aqui. E aqui são os VRs, né, de x e y z calculado. Na planilhinha mais bonitinho, né, jogando, então a gente chegou nesses resultados aqui. Então, na 4ª iterada, que é o que o exercício pedia, né, até a 4ª iterada, então o que a gente obteve? O valor de x, a gente observa aqui uma convergência, 1,36, 1,37, né? Aqui o 0,28, 0,28 para o y, menos 0,61, 0,61 para o z, então começa a haver uma convergência. Mas na 4ª iterada, que é o que ele pediu, então o x deu o quê? 1,379, né? O y, menos 0,285 e o z menos 0,619. Né? Isso quer dizer o quê? Se a gente pegar esses valores de x, de y, de z e jogar no sistema, né? E aqui tanto faz o b como o a, né? Eu coloco aqui tanto no a como no b. Por quê? Porque aqui nós só mudamos a posição das linhas, mas nós não mudamos dentro de cada uma das linhas. Então, se eu jogar aqui nos valores de x, de y, z em qualquer uma desses dois sistemas, esses valores que a gente achou na 4ª iterada, o que vai acontecer? Nessa igualdade, por exemplo, vai ser bem próximo de 2. Vai ser exatamente igual a 2? Não. Por quê? Pela tabela a gente verifica o quê? Deixa eu dar uma... Aqui, né, pela tabela, na 4ª iterada, ó, a variação relativa do x foi 0,011, bem baixinha, 0,08 para o y, 0,04 para o z. Então, isso que significa o quê? Essa variação muito baixa, quase na 3ª casa, né, identifica que esses valores aqui vão ser, quando eu fizer a verificação do sistema, vai ficar muito próximo, né? Não vai ficar exatamente igual, mas vai ficar bem próximo. Se eu fizer, e isso fica de lição de casa para vocês. Substitui o x, o y, o z em cada uma dessas linhas, se vocês vão verificar que aqui vai dar bem próximo de 2, aqui bem próximo de 1 e aqui bem próximo de 2. Tá? E aí, fazendo uma análise mais profunda, né, fazendo com as outras iteradas, já que a gente jogou no Excel, ficou mais fácil. Né? Lembra que eu falei que a convergência estava ocorrendo e realmente ocorreu, olha aí. Ó, né? O x, né, ficou definido em menos 1,381, o y em menos 0,286 e o z menos 0,619. Né? Então, ou seja, a partir da 6ª iterada, né? Opa, a câmera está meio... Né? Houve uma convergência, né, para um valor ideal ou quase ideal, porque aqui nós estamos com 3 casas. Se aumentar o número de casas, pode ser que haja aí uma diferença, né? Mas aqui está bem próximo do ideal. 1,381, né, para o x, o y menos 0,286 e o z menos 0,619. Jogando esses valores, né, na verificação, que aqui já são os valores da partida iterada, né, que convergiu, nós vamos achar vai praticamente zerar aqui. Aqui vai dar praticamente o 2 mesmo igual. O máximo aqui vai dar aqui um 0,001 lá, uma casa lá, milesimal, né? Aqui vai dar o 1 praticamente, aqui vai dar o 2, né? Então isso é o que significa, né, essa tabela. E com esses VRs aqui zerados, né, na 3ª casa, identifica que esse é o valor, né, praticamente ideal do nosso sistema. E aqui, só para encerrar, né,
um dado interessante, né? E se eu tivesse feito exercício nesse formato, não com essa conjectura aqui, com a mudança das linhas, veja que eu não mudei dentro das linhas, as linhas continuaram as mesmas, né? Será que só o fato de eu ter mudado as linhas, né, eu consegui resolver o problema, e nesse caso aqui eu não conseguia resolver? O que eu fiz daqui? Eu joguei na planilha do Excel, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, jogando os valores lá em cima, né, de cada uma das colunas, eu fiz com o sistema inicial. Olha só o que eu obtive. Veja bem, olha só os valores. Não convergiu para nada. Olha aqui, que absurdo. Como é que você consegue definir o X, o Y e o Z nesse sistema aqui? Não tem, né? Não há convergência nenhuma, né? Vejam que diferença faz quando você adotou então o critério. E aqui são os dados, ó, do sistema inicial. Ó, só para conferir, ó. O sistema inicial. Menos 2, 1 e menos 2 para o X. 4 menos 1,5. 4 menos 1,5. 1 menos 5 e 1. 1 menos 5 e 1. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Olha só como ficou a tabela. Ou seja, os dados não convergiram, né? Se eu tivesse feito, então, né, os cálculos diretos com esse sistema inicial, a gente ia chegar naquele valor, ou seja, não ia chegar a lugar nenhum, certo? Com o critério das linhas, nós chegamos na condição ideal. Bem interessante, né? É isso aí, meninos. Então, essa parte 3 aí para finalizar o exercício, tá? Espero aí que tenham gostado e que tenha ajudado, né, a vocês entenderem aí e a fazer análise da tabela obtida. Valeu, abraço!